Mais uma vez queremos dar bom dia a todos que estão nos assistindo nessa manhã, desde cedo. Agora nós vamos ter o estudo da Palavra de Deus, mas antes queremos dar realmente uma saudação aos amados irmãos de outras igrejas e amigos que estão nos assistindo. Lembramos do pastor Heraldo, o seu tratamento, que o irmão possa estar nesses dias até realmente experimentando a presença do nosso Deus bem pertinho. Aproveitando também a Márcia, sua filha, que retornou para a Holanda. Ela me disse que ia assistir o trabalho. Nós estamos orando pelo esposo da Márcia, lá na Holanda. Também os irmãos na Irlanda do Norte, os irmãos que têm acompanhado os estudos, a programação da igreja, também em Portugal, nos Estados Unidos, Canadá, irmãos realmente espalhados no mundo inteiro. Também pastor Kim, um grande abraço em São Gabriel da Cachoeira, ele está nos assistindo nessa manhã. Que Deus continue abençoando o trabalho do irmão no Instituto, os livros que ele está escrevendo, que vai publicar em breve lá na Coreia do Sul. E aos demais irmãos, amigos, que Deus possa abençoá-los ricamente nessa manhã com a sua palavra. Amados, nós vamos dar continuidade nos estudos que nós estamos fazendo no domingo pela manhã. Nós estamos estudando o livro de Romanos. Chegamos já próximo, falta apenas 2 capítulos. Chegamos no capítulo 15. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, no capítulo 15. A passagem que nós estamos estudando é do verso 1 até o final do 13. Vamos fazer essa leitura e logo após nós faremos uma breve oração. Então assim diz a palavra do Senhor em Romanos 15, 1. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentir uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que, concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança,
no poder do Espírito Santo. Que Deus abençoe ricamente a sua palavra e aplique-a aos nossos corações. Pai, mais uma vez é um privilégio muito grande chegar na tua casa nesse dia e poder chegar aos lares de nossos amados irmãos e ouvintes da tua palavra. Para juntos, Pai, nesse momento, ouvir realmente aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Precisamos muito, Pai, do Senhor e especialmente da tua palavra. E que nessa manhã nós reconhecemos a nossa pequenez, a nossa insignificância diante de coisas mesmo insondáveis, coisas grandiosas que é a tua palavra. Então, Pai, pedimos humildemente que o teu Santo Espírito seja Ele, nosso professor nessa manhã, revelando as coisas que a ti pertencem aos nossos corações. E assim, Pai, cada ouvinte da tua palavra possa receber o alimento espiritual para as nossas vidas. Também, Pai, pedimos pelo amigo que está nos assistindo. E se porventura ainda não tem a certeza, a experiência da salvação, até que hoje seja o dia favorável, o dia da salvação. Abençoa, Pai, a tua igreja nessa hora e realmente que a tua palavra venha ao encontro de cada necessidade. Então entregamos carinhosamente esse trabalho em tuas mãos. Aceita desde já a nossa gratidão. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, amados. Os que têm acompanhado, nós estamos já há bastante tempo nessa carta. E essa passagem, iniciando no capítulo 14, capítulo 15 até o verso 13, é um assunto específico que Paulo está tratando com aquela igreja. Há um problema ali, a discussão, a discussão de opinião, a divisão, a confusão no meio daquela igreja que está iniciando, com pouco tempo mesmo. E há um confronto, um conflito, até entre irmãos. E o principal assunto ali, a questão dessa confusão, dessa disputa, dessa divisão, é por causa de dieta alimentar. Uns estavam comendo carne de porco, qualquer alimento, e outros não comiam certos alimentos. Então era questão de uma dieta alimentar. E também por causa de dias a guardar. Um grupo guardava dias chamados santos, especiais, e outro não se importava. E Paulo aqui identifica esse problema e escreve, dando instrução. Qual é o propósito? Qual é o objetivo? Que haja realmente comunhão, haja conciliação, haja harmonia no meio da igreja, que é o corpo de Cristo. A igreja do Senhor, ela é constituída de membros que estão vivendo no mesmo corpo, chamado corpo espiritual, do qual Jesus Cristo é o cabeça, e os membros espirituais fazem parte desse corpo, que é o povo realmente salvo por Jesus Cristo. E há que se conviver, no relacionamento mesmo interpessoal. E ali havia esse problema, não só em Roma, na igreja de Roma, mas na Galácia, em Filipos, em Colossos, havia realmente essa situação. E Paulo identifica esses dois grupos, os irmãos que têm acompanhado estão bem cientes. Ele chama um grupo de os débeis na fé. Aqui no início do capítulo 14, ele fala, olha, acolhei ao que é débil na fé, ou seja, fracos na fé. Então, um grupo chamado fracos na fé e outro que ele identifica aqui no capítulo 1, do versículo
capítulo 15, verso 1, ele diz assim: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Então, Paulo se inclui, né? Ele diz, nós que somos os fortes. Então, ele fala um grupo chamado os fortes na fé e outro, os fracos na fé. Quem eram esses irmãos? Os fracos eram bem, assim, fácil de entender, eram judeus que estavam saindo do judaísmo, das tradições de guardar a lei, costumes que Deus tinha dado, saindo do judaísmo para o cristianismo. E eram considerados fracos porque a fé deles ainda estava arraigada a tradições, né? A guardar, a não fazer. Deus tinha dado uma dieta ao povo judeu, certos alimentos eles não podiam comer, que eram considerados como imundos, especialmente carne de porco. Então o judeu tinha uma dieta, assim, uma dieta alimentar à base de legumes. Lembra da dieta de Daniel? Então era uma dieta à base de legumes. E já, né, guardavam dias especiais, a Páscoa, a festa dos tabernáculos, dias santos assim, que eram guardados, que vinham da lei. Então eles tinham muita dificuldade, né? Em Cristo nos libertou da lei, das coisas da lei. Então eles tinham dificuldade ainda, né? A fé ainda estava arraigada nessas coisas. E ainda tinha mais os judaizantes que ainda pregavam, né, que não só Cristo salva, mas tinha que circuncidar certas coisas do judaísmo. Então eles ainda estavam, vamos dizer, com uma fé, né, engateando, uma fé ainda nessas coisas. Já o outro lado, podemos dizer assim, era um povo vindo do mundanismo, do paganismo, que para eles eram acostumados a comer tudo, né? Não guardar dias. Então eles se sentiam livres e não arraigados ainda a essas coisas, ou seja, a liberdade total que receberam em Cristo, né? Ele nos libertou, como Paulo escrevendo lá aos Gálatas, diz, Cristo nos libertou, né, para uma viva esperança, para a liberdade. Foi que Cristo realmente nos libertou. Então, havia esse confronto. E o fraco julgava o forte por agir assim, e o forte desprezava o fraco. Então, Paulo dá a instrução. Né? Então, capítulo 14 e 15, Paulo demora muito tempo tratando desse assunto. Ele quer instruir a igreja, porque o propósito mesmo é a comunhão, é a harmonia, né? É a união realmente no corpo de Cristo. Então, chegando no capítulo 15, Paulo está fazendo assim a conclusão do pensamento, do raciocínio. E semana passada, nós estávamos vendo que nessas instruções, aqui tem 5 coisas que o Paulo, como que diz assim, resume, né? Então, diz aqui, nós, primeiramente no versículo, quando eu falo nós, né, o crente maduro na fé, a coisa de forte é o amadurecimento espiritual, é o crescimento realmente espiritual que nós temos tratado, ou seja, a maturidade espiritual. E lembra que eu toquei bem nesse assunto, né? A liberdade espiritual nos traz, sim, responsabilidades para com os outros. E essa nossa liberdade, ela tem que ser e é controlada pela nossa responsabilidade, que vem através do amor fraternal.
não só do amor fraternal, que é o amor ao próximo, mas amor à obra de Deus, ao reino de Deus. Então, quanto mais cresce, né, conhece, amadurece na fé, mais responsabilidade se é dada ao crente. Então Paulo diz, olha, os fortes, os crentes maduros, eles têm sim obrigações, responsabilidades com os mais fracos na fé. Então aqui no capítulo 15, verso 1, domingo passado nós vimos 3, né? A primeira diz aqui, olha, ora, nós que somos fortes, os maduros espiritualmente, devemos, então aqui, né? A obrigação, é um dever. Primeira coisa, suportar as debilidades dos fracos, ou seja, devemos, é uma obrigação de suportar as debilidades dos fracos. A segunda coisa está aqui, e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo. Então, devemos suportar a debilidade dos fracos, devemos agradar aos fracos, e a terceira coisa está aqui, agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Então, para edificar o fraco. 3 coisas importantes que nós vimos semana passada, né? Devemos, sim, suportar a debilidade dos fracos. Aqui o verbo suportar é o mesmo que do verso 14, no início, acolher. Suportar é acolher, entender, né, a imaturidade do fraco na fé. Não só a imaturidade, mas muitas vezes a ignorância em relação às coisas de Deus, à palavra de Deus. Não só a imaturidade, ignorância, mas até a insegurança em relação à fé. Era o que estava acontecendo, né? Devido mesmo, Paulo diz assim, às debilidades, às fraquezas. Então, o forte, o maduro, deve o quê? Suportar, deve acolher, ou seja, levar, né? É encaminhar, é aconselhar. Então é esse o papel dentro das debilidades. Carregar o fardo, ajudar, fortalecer a fé. E nós vimos isso semana passada. Não só isso, né? Suportar, mas Paulo diz, e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo. Ou seja, agradar aos outros, fazê-los seguros na fé, que possam amadurecer na fé, que possam ter maturidade espiritual. E nesse relacionamento de não nos agradarmos a nós mesmos, está a liberdade. Eu tenho que abrir mão da liberdade que eu tenho, estou falando do forte, né? Em função do irmãozinho mais fraco. Nós vimos nos últimos estudos, né, que eu não, com a minha atitude, apesar de eu ter total liberdade, mas se vai ofender, se vai fazer um irmãozinho tropeçar, eu devo me abster dessas coisas, né? Paulo diz aqui, olha, no versículo 13 do capítulo 14, a parte B, tomai o propósito, e nós vimos, né, um propósito, uma resolução realmente nas nossas vidas, de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. E Paulo diz, eu sei, né, verso 14, e disso estou persuadido no Senhor, estou bem certo da liberdade que eu tenho em Cristo. Todas as coisas eu posso, né? Mas
nem tudo convém em agradar o meu irmão, agradar a minha irmã. Ou seja, eu não vou fazer uma coisa que vai fazê-lo tropeçar. Paulo diz aqui, em nenhuma coisa, aliás, que nenhuma coisa de si mesma é impura. Era um assunto específico de comida, de guardar dias, né? Salvo para aquele que assim a considera é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Então, a liberdade espiritual é temperada pelo amor fraternal, amor ao próximo. Então, eu vou me abster se eu vou entristecer o irmão ou a irmã em relação à comida ou a outras coisas, né? Diz assim, olha, por causa da tua comida, não faças perecer aquele que a favor de quem Cristo morreu. Olha o que diz aqui no versículo 20. Não destruas a obra de Deus. Possível, né? A possibilidade até, Paulo é bem contundente aqui. Não destruas a obra de Deus por causa de comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, veja, e nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Então, esse agradar é fazer o meu irmão e a minha irmã seguros, que eles possam amadurecer na fé e ter maturidade realmente espiritual. Então, devemos, né, obrigação, suportar, ou seja, acolher, agradar ao meu irmão, mas veja o que o Espírito Santo colocou aqui, olha, no que é bom para a edificação, mas para edificar. Por quê? Muitas vezes, né, aqui nós queremos agradar ao irmão, a uma irmã para ajudá-los, mas não podemos concordar com o que ele está fazendo. Se não é para edificação, uma coisa que não edifica, é nossa obrigação, né? É nossa obrigação ajudar esse irmão, ou seja, de explicar, de ensinar, que a pessoa não seja mais ignorante em relação àquele assunto, como estava acontecendo ali, né? Em relação à comida, em relação à bebida, em relação à guarda de dias. Não, a palavra de Deus diz isso, aí você ensina, mostra, né? Edifica a pessoa. Porque muitas vezes o irmão ou a irmã, eles podem se esconder. Eu não sabia, eu sou novo na fé, eu sou fraco, eu sou ignorante. Mas de uma vez que é ensinado, é trabalhado, né? Eu não posso agradá-lo numa coisa que está errada. Muito pelo contrário, é minha obrigação, é meu dever, sim, suportar, acolher, mas edificar. Tudo que for realmente para edificação. Então, nós terminamos semana passada com essas três coisas, mas Paulo continua, né? Ele diz aqui no versículo 3, né? Essa instrução. E aí ele chama, ele dá o exemplo do mais forte na fé, podemos dizer assim, de todos, né? É a própria pessoa, o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz assim, aqui no verso 3, olha, porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Então, não só agora nós temos o exemplo de Cristo para imitar. O crente maduro, o forte na fé, tem o exemplo da própria pessoa do Senhor Jesus para imitar. E Jesus dá o exemplo aqui. O Paulo coloca assim, né? Porque também Cristo não se agradou a si mesmo.
não se agradou a si mesmo. Sabe, meus amados, o Senhor Jesus, ele veio a esse mundo com um propósito, sim. A palavra de Deus, ela é bem clara. O propósito que Jesus veio a esse mundo não foi para agradar-se a si mesmo. Porém, ele veio para agradar outras pessoas. E primeiramente a pessoa do Pai. O Senhor Jesus veio a esse mundo agradar e fazer a vontade do seu Pai que está nos céus. A palavra de Deus, ela é bem clara. Isso Jesus, fez perfeitamente. Isso Jesus fez assim maravilhosamente bem. Em João capítulo 4, Evangelho de São João, no capítulo 4, aqui está a prova, que Jesus veio a esse mundo não para agradar-se a si mesmo, mas para agradar o Pai e, por conseguinte, aos outros. Ele diz aqui, João capítulo 4, e versículo 34. Disse-lhe Jesus: a minha comida, aquilo que o meu propósito, aquilo que eu faço, aquilo que é o alvo da minha vida, diz aqui o Senhor, consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Então, primeiramente, Jesus não veio para fazer a sua vontade, mas agradar aquele que o enviou. Veja, e realizar a sua obra, a obra de Deus, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Então veja aqui o propósito do Senhor. Negou-se a si mesmo, cancelou a sua vontade, os seus direitos, para agradar a Deus e fazer a sua vontade e agradar aos outros. No capítulo 5, de João também, verso 30, diz assim o Senhor: olha, eu nada posso fazer de mim mesmo, nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo, e o meu juízo é justo, porque não procuro fazer a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Então, a tônica da vida de Jesus, o propósito, o alvo, era agradar aos outros, agradar ao Pai, fazer a vontade do Senhor. No capítulo 6, no verso 38, Jesus diz assim, olha, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de Deus, daquele que me enviou, é esta, diz o Senhor, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. E, de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho, e nele crer, não é ver de olhar, não, é ver de chegar, de vir a Ele, e crer tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então veja, Jesus cumpriu cabalmente a vontade de Deus, a vontade do Pai, agradou a Deus. E, amados, a obra que ele realizou, acolheu o pecador, agradou até o pecador, esse é o sentido aqui. Então, Jesus orando ao Pai, lá em João 17:4, ele diz, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra,
que me enviastes a fazer. Então Jesus é a prova, né, o exemplo, como Paulo está dizendo aqui, que agradou não a si mesmo, não fez a sua vontade, mas para agradar realmente aos outros. E como Jesus fez isso, né? Realizando a obra da salvação. E é maravilhoso ver o Senhor Jesus, né? Fazendo realmente a vontade do Pai, através da proclamação do Evangelho do Reino. Então Jesus não se agradou a si mesmo, né? Mas foi fazer a obra de Deus. Irmãos, ele fez a sua parte. Deu instrução, ensino, acolheu, suportou, né? Suportou tudo. Estava ouvindo o irmão César hoje de manhã. O que Jesus suportou, não é? Tudo para agradar a Deus, para acolher o miserável pecador, como o apóstolo Paulo descreve aqui. Volte lá, Romanos capítulo 15, né, versículo 3. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Então, o apóstolo Paulo aqui está citando todo o sacrifício, o sofrimento, a substituição, a obra que Jesus realizou da salvação para agradar realmente os outros. E ele usa aqui um salmo, né? É uma passagem do Salmo 69. Querem olhar um pouquinho desse salmo? Olha o que diz aqui, o Salmo 69. É um salmo de Davi que remete à obra de Jesus, né? Eu vou ler, né? Vamos ler um pouquinho aqui. Diz assim, olha: salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal, que não dá pé. Estou nas profundezas das águas, e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar. Secou-se-me a garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. São mais que os cabelos da minha cabeça os que, sem razão, me odeiam. São poderosos os meus destruidores, os que, com falsos motivos, são meus inimigos. Por isso, tenho de restituir o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice, e as minhas culpas não te são ocultas. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Veja, tenho suportado afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. É o retrato mesmo, né, do que Cristo sofreu para agradar a Deus, para agradar ao miserável pecador. Tornei-me estranho aos meus irmãos e desconhecido aos filhos de minha mãe, pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajavam caem sobre mim. E assim, irmãos, se você ler esse salmo todinho, olha aqui, verso 16: responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça. Volta-te para mim, segundo a riqueza das tuas misericórdias. Não escondas o teu rosto do teu servo, pois estou atribulado. Responde-me depressa. O César leu: Deus meu, por que me desamparaste? Aproxima-te de mim, de minha alma, e redime-a. Resgata-me por causa dos meus inimigos. Tu conheces a minha afronta, a minha vergonha e o meu vexame. Todos os meus adversários
estão à tua vista. O opróbrio, né, o opróbrio, o desprezo, a coisa ruim mesmo, partiu-me o coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas debalde, por consoladores, e não os achei. Por alimento me deram fel, e na minha boca, na minha sede me deram a beber vinagre. Irmãos, é o retrato mesmo, né, da paixão, do sofrimento, de negar-se a si mesmo por amor de nós, por amor mesmo do pecador. Então, o Jesus Cristo, né, ele prega, ele pratica realmente o amor fraternal, o amor ao inimigo. João 3,16 diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus não só pregou o amor, mas ele demonstrou o amor. Essa era a pregação de Jesus, pelo pecador, pelo fraco, né, pelo miserável. E a pregação do amor de Jesus, ela só se completa com a pregação da justiça e do juízo. Então, quando Jesus prega o amor, ele prega a justiça e prega o juízo. É completo, né? A pregação do Senhor Jesus. Não é só o Jesus amor, que muitos só pregam o Jesus amor para agradar o pecador, né? Não, Jesus te ama, Jesus é amor, Jesus te entende, é amor para lá, amor para cá, e a pessoa continua na prática do pecado. Mas não é a pregação de Jesus é só do amor, né? Eu citei uma passagem de João 3,16, veja a mensagem completa do Evangelho. Então, diz aqui, João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É a pregação do amor de Deus ao pecador, ao miserável pecador. Mas não para aí não, né? Olha que continua aqui no versículo 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E há o julgamento, ao amor, não é? Mas há a justiça, ao pecado, a justiça e o juízo. Então diz aqui, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras, serem vistas, né? O homem se esconde da luz, quer ocultar, mas a luz ela revela, ela mostra. Quanto mais, amados, nós nos aproximamos da luz, mais nós vemos a nossa sujeira, né? Devemos sim pedir perdão do nosso Deus e chegar à luz. Então diz aqui, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Mas veja o verso 36, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então Jesus pregou uma mensagem de amor, né, de perdão, de graça, de misericórdia, mas de justiça também de Deus. Está incluído. E o Evangelho é isso, né? O Evangelho,
A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 2, olha o que Paulo diz aqui. 2 Coríntios, capítulo 2, e versículo 14 até o 16. Paulo diz assim, o Evangelho, né? Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, o Evangelho, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Então Jesus Cristo veio fazer a vontade do Pai, agradar ao Pai e agradar ao pecador, mas a mensagem é essa, vai ser cheiro, né? O bom perfume, o cheiro de vida para os que aceitam a salvação e cheiro de morte para os que vão experimentar a perdição. É isso que ele diz, né? Somos o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para estes, cheiro de morte para a morte, e para com aquele aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Então, Jesus Cristo, Paulo diz, né, deu exemplo para que os fortes na fé o imitem em relação ao fraco, né, de acolher, de agradar, de edificar. Mas também Jesus Cristo, né, ensinou, Jesus Cristo puniu, isso tudo para edificação. Então volte lá em Romanos capítulo 15. Então devemos, né, por obrigação, suportar, agradar, edificar, imitar o Senhor Jesus. Mas Paulo continua aqui no versículo 4, olha. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Imitar, não é, o exemplo de Cristo, mas aqui Paulo está dizendo que nós temos outra coisa, não é? O ensino das Escrituras Sagradas, a própria Palavra de Deus. Olha que coisa maravilhosa, né? Temos a própria Escritura, o ensino da Palavra de Deus. E nós sabemos, amados irmãos, abra sua Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 3 e no verso 16. Aliás, 2 Timóteo, capítulo 3 e verso 16, quando o apóstolo Paulo cita, né, diz assim, olha, toda a Escritura Paulo está citando aqui o Velho Testamento, né, porque ainda não tinha um novo, ainda estava em construção, né, de toda a Escritura, né, e tudo que outrora foi escrito foi para o nosso ensino. E nós devemos o quê? Passar esse ensino no sentido do fraco na fé. Né? Então Paulo diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e veja, a utilidade dela. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, ou seja, o Filho de Deus, desde o início, irmãos, quando nós nos tornamos filhos de Deus, naquele momento, né, em que nós reconhecemos, entendemos a nossa condição diante de Deus, de pecador, perdido, sem esperança, indo mesmo para a perdição, nós recebemos o dom, o presente da salvação. Desde aquele momento, né,
começa realmente a nossa caminhada como homens e mulheres de Deus, como filhos de Deus. Então precisamos sim da Escritura, da Palavra de Deus, e ela é que vai, a utilidade dela, né, para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos educar, a fim de que o homem e a mulher de Deus seja perfeito. É o caminho da perfeição, é o caminho da santificação, que nós ainda não chegamos, né? E nem vamos. Nós vamos ser aperfeiçoados quando Cristo voltar e transformar esse nosso corpo de humilhação, esse nosso corpo, né, de perdição, em um novo corpo. Aí sim, vamos chegar à perfeição, mas no exato momento, nós buscamos, é um alvo. Prosseguimos para o alvo, para a perfeição, né? Ou seja, também o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, o exemplo aqui das Escrituras Sagradas, né? Não só na pessoa de Cristo, mas homens e mulheres, desde Gênesis até Malaquias, né? Malaquias, do Velho Testamento, história de homens de Deus, que servem de exemplo às suas vidas, que através da palavra de Deus, né, das promessas de Deus, irmãos, eles exercitaram a paciência, eles exercitaram a consolação e eles exercitaram a esperança. Essas três coisas que vêm pelo ensino, vêm realmente pela palavra de Deus, né? A paciência, em outras palavras, é constância, paciência, é persistência, é perseverança. E se nós olharmos a vida de homens de Deus, havia essa característica, né? O Paulo fala, pelo ensino das Escrituras, vem a consolação. Sabe, amados, a consolação é a mesma palavra que é encorajamento. Ou seja, é o encorajamento que vem pela palavra de Deus. A confiança nas promessas de Deus. E também vem a esperança, né? As coisas do porvir, do futuro. Isso tudo vem pela palavra de Deus. E nós vemos isso, irmãos. Eu passaria aqui vários estudos, sabe? Mostrando na vida de Abraão, né? A perseverança, a paciência, a constância, a consolação, o encorajamento que Deus deu nas suas promessas que Ele ia cumprir, a esperança. Só para você ver, nós passamos lá no capítulo 4, né, de Romanos, é o exemplo de Abraão, quando Paulo diz aqui, olha, capítulo 4, verso 16, diz assim: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, veja, esperando contra a própria esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, já sendo de 100 anos,
e a idade avançada de Sara, né? Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, foi encorajado, né? Dando glória a Deus e estando plenamente convicto que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, pelo que nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, amados, veja, tudo que outrora foi escrito foi para o nosso ensino, né? A palavra de Deus. E olhando a experiência, o exemplo de homens de Deus, que pela palavra de Deus exercitaram a paciência, a constância, a perseverança. Experimentaram a consolação, o encorajamento, a confiança nas promessas de Deus, que Ele é poderoso para cumprir aquilo que nos dá realmente a esperança. Então, veja, né? Volte lá em Romanos capítulo 15. Essa é a instrução final que Paulo dá, nesse sentido, para o forte, para o maduro na fé, agir passa a ser uma obrigação, né? Suportar, acolher, agradar, edificar, né? Imitar o Senhor Jesus e, através das Escrituras Sagradas, irmãos, a edificação realmente do fraco na fé. E aí Paulo, depois dessa instrução, aqui no verso 5, ele faz uma oração. Olha o que ele diz aqui. Ele faz uma oração a Deus. E aqui está a oração do Paulo. Pelos irmãos ali da igreja. Aí vai incluir tanto o forte na fé, como o fraco na fé. Olha como Paulo ora. Ora, o Deus de paciência, o Deus de constância, de persistência, o Deus de perseverança e de consolação. A palavra aqui é de encorajamento, não é? Se nós vamos ver, irmãos, aconteceu isso com homens e mulheres de Deus. Que lembrar de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Moisés, de Josué, de Jó. Todos eles experimentaram, né? Não só a paciência e a consolação. Diz aqui, esse Deus vos conceda ver o mesmo sentir, o mesmo sentimento de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Então a oração de Paulo é que o Deus da consolação, o Deus da paciência, vos conceda esse mesmo sentimento, o mesmo agir de uns para com os outros. E olha só, irmãos, a oração de Paulo é por comunhão, é por união, é por harmonia. Ele diz assim, para que concordemente e a uma só voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que concordemente, né, haja comunhão, haja união, haja harmonia e a uma só voz. É como que num coral, né? Um coral, eu sou muito neófito em relação à música, essas coisas, mas eu sei, eu vejo, né? Um coral a 4 vozes, né? Né, mestre Valmeci? Tenor, baixo, contralto e soprano, né? E numa orquestra, ali, ó, o piano, o violão, o baixo, ao violino. Ou seja, para
eles ter a harmonia, tocam diferentes, mas o som para harmonizar é um só, né? Sai aquela coisa maravilhosa, o cântico, a música. É isso que Paulo dizendo, tem que ter concordância, tem que ter união, para que há uma voz, há uma só voz, diz aqui: glorifiqueis a Deus e Pai que está nos céus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo faz essa oração. E o que é que ele espera, né, do resultado dessa oração? Irmãos, aí ele diz assim, aqui no verso 7, portanto, é como que assim uma petição agora, uma exortação. Aí ele fala tanto para os dois grupos, né? Ele diz, portanto, acolhei-vos, olha novamente, suportai-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Ou seja, Paulo espera um esforço, né? Uma dedicação, espera mesmo que coloque-se em prática a edificação, a comunhão, a união realmente do povo de Deus. E como isso, amados irmãos, é responsabilidade nossa, de cada um de nós. Nós devemos colocar realmente em prática, como Cristo fez para, escute, a edificação da igreja do Senhor, a edificação realmente do reino de Deus, e que tudo seja feito, né, para a honra e para a glória, como diz o Paulo aqui, do nosso Deus e Pai, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o apóstolo Paulo, ele vai fazer novamente uma repetição, né? Ele vai cantar aqui e vai citar trechos das Sagradas Escrituras do Velho Testamento. Ele vai repetir a mensagem, o propósito todo de Jesus Cristo, né? Ele vai usar aqui os salmos, vai usar a lei e vai usar os profetas, quando ele diz assim, olha, e digo, pois que Cristo foi constituído ministro, tanto da circuncisão, em prol da verdade de Deus. Ele veio para o judeu, né? Para a circuncisão, mas os seus o rejeitaram. E aí abriu-se, né, para os gentios, para a graça de Deus. Veja, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Então Paulo está incluindo tanto o judeu, né, como o gentio. E aí ele cita aqui a passagem do Velho Testamento. Olha, verso 9. É Salmo, aqui é o Salmo, ele diz, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito, por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. É Salmo. Aqui, verso 10, olha, e também diz, 2 Samuel, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. Aí ele vem, verso 11, outro salmo novamente. E ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, olha, profeta, né? Haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E aí, amados irmãos, ele termina, né, essa passagem com esse versículo maravilhoso, ou seja, a conclusão. Fazendo assim, agindo assim, colocando em prática todas essas coisas, ele diz, e o Deus da esperança, que maravilha, o Deus de toda esperança vos encha de todo gozo, de toda alegria e paz no crer, no vosso crer, para que sejais ricos de esperança
no poder do Espírito Santo. É a consumação de tudo, né? É a glorificação. Que coisa maravilhosa! É o Deus, esse é o nosso Deus, meus amados irmãos. E que essa passagem aqui, né, possamos agora aplicar, colocar em prática nas nossas vidas. Vamos harmonizar, né? Vamos exercitar a comunhão, a união e trabalhando para a edificação do povo de Deus, a sua igreja, para o amadurecimento, para o crescimento espiritual e para proclamar a salvação ao perdido. Que Deus possa abençoá-los ricamente. Pai, nós te louvamos nessa manhã pela tua palavra, que ela é rica, ela é eficaz, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Que possamos, Senhor, através do ensino da tua palavra, colocar em prática em nossas vidas, que cada um possa mesmo crescer, amadurecer na graça e no conhecimento, aplicar mesmo o amor fraternal, aplicar a justiça do Senhor, aplicar mesmo em nossas vidas, que possamos, Pai, amar os nossos irmãos, amar, mas também para edificar, tratar, exortar, consolar, encorajar, e que a tua igreja, Pai, cresça, amadureça, desenvolva e continue com o propósito, que é pregar o evangelho da salvação aos perdidos. Muito obrigado por esse tempo, aceita a nossa gratidão, em nome de Jesus, amém. Amados, vamos terminar o trabalho nessa manhã, vamos louvar o nosso Deus com bastante alegria. O pastor Nivan vai encerrar o trabalho e ainda temos os trabalhos à tarde e à noite. Meus amados irmãos, vamos encerrar a escola bíblica dominical aqui, né, para os, digamos assim, para os adultos, né, e logo teremos a nossa lição para crianças, tá? Então você já reúne as crianças e logo mais teremos a lição bíblica para os pequeninos. Vamos terminar louvando assim a graça de Deus com este cântico Graça, né? Quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar, e nós vamos dizer, né, que nós estamos ali pela graça de Deus. Vamos louvar o Senhor. Quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar. Cantarão a uma voz, louva-nos para mim, voltando-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. E falarei e cantarei de Jesus que me amou e que por este pecado a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça, graça, graça preciosa.
Amém. Fiquemos então na graça do Senhor, que Deus nos abençoe nesse dia. Muito obrigado pela atenção.